Olá, eu sou Cíntia Castro, editora de política de O Tempo. Estou aqui com a Marina Schettini, que também é editora de política de O Tempo, e nós vamos conversar agora com o Fernando Mitre, que ele é jornalista, ele é diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes de televisão, e o Mitre está lançando um livro, que é o Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo. Esse livro está sendo lançado em todo o Brasil e agora, quinta-feira, dia 14 de dezembro, ele vai ser lançado em Belo Horizonte, na Academia Mineira de Letras. Mitre, é um prazer estar aqui com você hoje, parabéns pelo livro, né? Queria que você nos mostrasse primeiro o livro para a gente começar essa conversa. Está aqui, o prazer é meu, Cíntia, Marina, vamos conversar, eu estou com saudade de Minas e dos mineiros. Está aqui o livro, ó, Debate na Veia. Debate na Veia. E assim, pegando uma carona no próprio nome do livro, a gente queria que o senhor começasse nos contando assim, em que o debate, a democracia e o jornalismo se encontram? O que o leitor vai descobrir, né, dessas três palavras integradas aí ao longo de uma história que começou lá na década de 1980? Eu acrescentaria a palavra democracia, né? Que foi o grande encontro em 1989, né? Depois de todos aqueles movimentos, depois de todas aquelas mobilizações de rua, desde a campanha das diretas, a gente finalmente chegou ao primeiro encontro, ao primeiro confronto de todas as forças políticas do país, ao vivo na televisão, o que foi uma emoção enorme, e ali se configurou definitivamente que a democracia tinha chegado ao país, e que nós estávamos começando a trilhar o caminho da eleição, que foi o grande momento e também a grande emoção. Naquela fase da história brasileira, naquela fase da política brasileira, a informação e a emoção se encontravam o tempo todo. Então, naquela noite, no estúdio da Band, quando todas as bandeiras, todas as ideias, todas as propostas se encontraram ali ao vivo, a emoção foi muito grande. Emoção realmente democrática. Eu vi que a democracia emociona. Mitre, queria que o senhor contasse para a gente também qual que é a importância do debate hoje em dia. Desde lá 1989, agora com as redes sociais, essa polarização que a gente tem, qual que é a importância de um debate eleitoral nos dias de hoje? Eu acho que o debate é cada vez mais importante, né? O debate na televisão, ele... que se transforma, evidentemente, numa praça pública, né, na campanha eleitoral, esse debate, principalmente o primeiro, todos os debates são importantes, mas o primeiro debate, ele mostra ao telespectador, pela primeira vez, naturalmente, os candidatos em confronto. Isso é muito importante, porque uma coisa é uma entrevista coletiva de um candidato, é fundamental, uma entrevista coletiva, tem todas as perguntas ali que são respondidas bem ou mal, etc., e aquilo coloca para o eleitor um quadro de informações muito significativos. Mas quando o eleitor vê pela primeira vez os candidatos não só respondendo perguntas, mas trocando perguntas entre eles e reagindo às críticas e às provocações, ali você tem um quadro que, de alguma maneira, mostra de corpo inteiro os candidatos. Aí nós estamos falando de ideias, estilos, programas, modo de agir, tudo isso. Então, o conjunto de informações de um debate é muito importante para o eleitor, porque ele está tendo ali condições, não digo todas, mas muitas condições de fazer comparação, não é? E a comparação é fundamental na escolha. Então, não há nenhuma dúvida, os debates foram fundamentais e continuarão sendo fundamentais. É claro que os debates passaram por fases muito diferentes, eles mesmos, os debates mudaram muito, né? O Brasil mudou muito, o eleitor mudou muito, os candidatos mudaram muito, os assessores dos candidatos mudaram também, não é? Então, é o que é a democracia, né? Ensaio e erro. Democracia, você vai aprendendo, você vai treinando a fazer os seus direitos serem respeitados, os seus candidatos serem mais explícitos. A cada eleição, o eleitor tem mais condição de exigir dos candidatos aquilo que deve ser exigido, né, que são as reais ideias, as reais propostas dos candidatos, porque os problemas do dia a dia são cada vez mais duros, mais difíceis.
Quando o senhor fala assim dessa evolução, dessa mudança do debate, primeiro eu queria que o senhor não contasse assim, desde 89, quantos debates mais ou menos, né, o senhor idealizou, participou e coordenou, e assim, qual que é a evolução que o senhor vê no sentido assim, de pontos principais, o que mudou? O candidato, ele está mais próximo hoje do eleitor, a gente vê isso nas redes sociais, isso nos debates também, ele conversa mais, qual que é a mudança essencial? E só para completar a pergunta, Mitri, só mais uma coisinha. O embate direto dos candidatos, o senhor acha que esse estilo funcionou, ele é bom, o senhor acha que ele veio para ficar? Primeiro é o seguinte, eu não estou acostumado a ser chamado de senhor, não. Vocês fiquem à vontade comigo, eu sou muito novo para isso. As minhas colegas todas me chamam de você. E nós temos um debate também permanente em igualdade de condições na redação, sempre foi assim. Mas eu respondo a sua pergunta, que é muito importante, no sentido de que, como a democracia ela avança, ela se aperfeiçoa, ela passa por momentos, às vezes, críticos, às vezes de alguma insegurança. No Brasil, a gente vê isso de vez em quando. Na verdade, é um conjunto de solavancos que vão aparecendo também nas campanhas eleitorais. Tem de tudo. E os candidatos, cada campanha tem circunstâncias próprias. Essa é uma questão importante. É difícil você ir já com ideias preconcebidas para a campanha seguinte, baseado na campanha anterior. A campanha seguinte vai ser diferente, vai ter suas especificidades. Então, o candidato, ele também vai acompanhando essas mudanças. Né? E mesmo durante a própria campanha, os solavancos vão criando novas condições e novas circunstâncias. Agora, uma coisa é certa, o candidato, no debate, ele sabe que vive um momento especial. Ali, tudo pode acontecer, inclusive uma eleição pode ser definida num debate. Não é sempre que acontece, mas acontece. Comigo já aconteceu muitas vezes. Nós já produzimos aqui na Band cerca de 50 debates, eu perdi a conta, mas não foram poucos os debates que de fato marcaram a campanha eleitoral e alguns até definiram. Eu tenho convicção de que alguns debates definiram a eleição aqui no estúdio da Band. Tem algum que o senhor citaria assim como mais emblemático ao longo de todos esses anos, ou alguns que o senhor acha alguma curiosidade, ou algum que tenha sido realmente definitivo? Bom, eu acho que são vários. Teve um debate, eu lembrei dele aqui, mas podia ter lembrado de outros. Teve um debate para governo estadual em São Paulo, um debate entre o Mário Covas e o Paulo Maluf. Começou o debate, o Paulo Maluf tinha 7 pontos de vantagem nas pesquisas. Quando terminou o debate, ele estava com 7 pontos de desvantagem. Houve uma mudança ali, mexeu com 14 pontos, na verdade 7, né? Mas inverteram os números. Por quê? Porque naquele debate o Mário Covas resolveu fazer um confronto moral com o Maluf. E foi muito eficiente nisso. E o Maluf ficou encantuado o tempo inteiro, como se estivesse assim, vamos pensar numa luta de boxe, que não é o melhor exemplo para discutir debate de candidatos, mas se fosse uma luta de boxe, o Maluf ficou no canto do ringue o tempo todo. E o Mário Covas saiu vitorioso daquilo. Teve um debate presidencial na Band, no primeiro turno, entre o atual vice-presidente Geraldo Alckmin e o atual presidente Lula. Na época eles eram adversários e disputaram a presidência da República, que o Alckmin chegou com uma agressividade muito grande, até saindo do estilo dele. E teria ganho o debate, segundo a avaliação de muita gente ali dentro do estúdio. Inclusive o Lula ficou preocupadíssimo com aquele debate, diante da agressividade do Alckmin. Então, a impressão que se teve, eu não tive essa impressão, mas a impressão que se teve ali, acho que até o Lula pensou isso, que o Alckmin tinha ganho o debate e que tinha levado vantagem nos votos. Foi o contrário. O Alckmin ali perdeu todas as condições de partir para cima depois, na disputa de votos, partir para cima do Lula. Ele exagerou na agressividade, deu a impressão de que estava vencendo o debate, mas na verdade ele perdeu votos. Então, avaliar um debate é complicado, tem muita sutileza. Aquilo que parece nem sempre é. E muitas vezes o candidato ganha mesmo o debate. Se você considerar o debate como confronto, quem foi o mais irônico, mais agressivo, etc., ganhou o fulano. Ele ganhou sim, nesse sentido ele ganhou.
Mas ganhou votos? Nem sempre, e às vezes perdeu. Nesses casos, o candidato perdeu voto, nesse caso do Alckmin. Você citou o presidente Lula, aí eu queria te perguntar, ao longo desse terceiro mandato dele, né, muitos anos antes também de concorrer nas eleições, você percebe assim, uma mudança no perfil dele durante a postura nos debates? Qual que seria a mudança que você avalia ao longo dessa linha do tempo aí? Bom, eu acho que o Lula, claro, ele evoluiu, ele mudou muito e tal, se bem que de vez em quando ele parece atuar ainda dentro de algumas referências de mandatos anteriores, mas ele evoluiu como candidato, como debatedor. O Lula sempre foi um bom debatedor. E nesse último debate, que foi muito interessante esse último debate, interessante não só o que foi para o ar, mas o que não foi também. Os bastidores desse último debate foram incríveis. Eu até hoje, quando lembro daquilo, eu fico tenso, porque as tensões não faltaram naquele momento. Mas o Lula é um debatedor nato, embora ele tenha já deixado de ir em um ou dois debates. Ele é um debatedor nato, como o Bolsonaro também é um homem de confronto e tal. Naquele debate dos dois, cada um agiu de acordo com as suas características, que são características de candidatos de confronto. Então foi um debate muito interessante nesse sentido. O Lula, quando ele era bem mais jovem, na primeira eleição o Lula não tinha 40 anos, ele tinha 38 anos, uma coisa assim, ou 39. Ele era um líder sindical já muito experiente. E ele foi para o debate com muita segurança, até me surpreendeu o Lula nos debates de 89. E no primeiro debate do segundo turno, que foi aquele debate que foi realizado nos estúdios da Manchete no Rio de Janeiro, Collor e Lula, aquele debate o Lula ganhou. O Lula ganhou aquele debate, não tem nenhuma dúvida. Uma semana depois teve o segundo debate, que foi na Band. Aí o Lula perdeu. E as reações psicológicas do Lula naquele segundo debate mostraram que ele, naquele momento, não estava preparado para aquele confronto. O que eu noto a partir daqueles anos todos é que ele foi não só amadurecendo, mas foi se transformando num debatedor mais seguro, com maior experiência, com uma capacidade assim, de ironia mais aperfeiçoada. Então, você nota, e se você estudar cada um dos candidatos que tiveram uma vida política longa, inclusive disputando cargos e tal, você vai sentindo essa evolução. O Lula, ele em 2022, ele atuou muito bem nos debates. Assim como o Bolsonaro também. O Bolsonaro é um debatedor, é um brigador, ele se saiu ali naquele debate, não se saiu mal. O que houve no debate da Band é que, como foi um debate inteiramente inovador do ponto de vista técnico, as regras inovadoras, os candidatos não só podiam se movimentar à vontade, como podiam escolher os temas para conversar, podiam também escolher qualquer coisa para perguntar para o outro, e podiam também contar o seu próprio tempo. O Lula perdeu. O Lula perdeu o domínio, o controle do tempo. Então, não sei se vocês se lembram, se vocês notaram no momento, houve um momento que o Lula não tinha mais tempo, tinha acabado o tempo dele, e o Bolsonaro tinha mais 5 minutos e meio. Aqueles 5 minutos e meio poderiam ter definido aquele debate, mas o Bolsonaro, em vez de começar a falar das questões do dia a dia do eleitor, salário, saúde, emprego, ele começou a falar de Nicarágua, de Venezuela, de não sei o quê, o público não toma muito conhecimento disso. E ele perdeu essa chance. Mas ali foi um momento em que o Lula vacilou, ele não controlou o tempo. Nos dias de hoje, Mitre, o que o senhor acha que é mais importante nessa preparação do candidato para ele participar dos debates? O senhor falou aí que o Lula evoluiu durante os anos. O que é mais importante? É lidar com essa pressão? É estar com as propostas na ponta da língua? Hoje em dia é saber atacar mais os defeitos do opositor diante dessa polarização? O que é importante nessa preparação dos candidatos? Isso depende das circunstâncias que cercam a campanha. Cada campanha tem suas especificidades. Numa campanha polarizada, com muita agressividade, com ondas de ódio por aí e tal, o candidato tem que ser duro na hora do confronto. Numa campanha mais tranquila, o candidato deve procurar enfatizar os conteúdos fundamentais das questões que dizem respeito
a vida da população. Eu diria até que isso, o debate ideal leva a isso que eu acabei de falar. Seja qual for o ambiente, o ideal é que o candidato faça isso. Mas dependendo das tensões, dos tipos de confronto entre campanhas, dependendo das agressões, das acusações, enfim, de todas as circunstâncias que cercam aquele momento em que vai começar o debate, às vezes o candidato tem que ser mais agressivo, tem que ser mais eficiente no ataque. Mas isso depende da circunstância de cada campanha. Não existem padrões assim prontos, não existem fórmulas. Elas dependem da campanha eleitoral. Por exemplo, o Fernando Henrique ganhou uma eleição fácil, ele tinha o RV na mão. Ele entrou naquele debate no primeiro turno, ele tinha acabado com a inflação, ele deitou e rolou naquilo ali. Então, ser agressivo ali contra o Fernando Henrique era até ridículo. Você tinha que apresentar ideias que concorressem com o que ele tinha a dizer. Não aconteceu. Ele ganhou a eleição facilmente. Então, é o que eu digo, cada campanha exige um tipo de atenção e um tipo de opção, né, de prioridade do candidato. Mitri, só para finalizar, eu queria só te perguntar uma coisa. Como uma pessoa que está ali coordenando, você falou de tensão, qual que é a tensão do jornalista maior num debate? Assim, além da questão técnica, o que te preocupa? Depende muito do candidato? Não, claro, sempre depende dos candidatos, mas as tensões variam muito. Eu, por exemplo, eu participava de todos os debates no começo. Na primeira fase dos meus debates, eu participava como jornalista de todos. Depois parei de participar, não entrei mais em debate, que não estava dando mais para mim. Entendeu? Porque eu articulava com os candidatos o ano inteiro o debate, e na hora do debate estava eu lá no cenário fazendo perguntas. Não dava mais certo para mim, ficava uma tensão muito grande, eles começavam a reclamar diretamente para mim, e eu ali era apenas um perguntador, não era diretor, não era organizador de debate, era apenas um perguntador, mas eles, na hora da reclamação, olhavam para mim, vinham para cima, eu falei, não, vou ficar fora disso. Mas só para você ter uma ideia, as tensões são enormes, Cíntia, e Marina, as tensões são enormes, porque nem sempre você tem certeza de que o debate vai se realizar. Eu já anunciei muito debate que eu não tinha para entregar. E anunciei por quê? Porque se não tivesse anunciado, aí é que não ia ter debate mesmo. Eu já tive problemas na véspera do debate, candidato que provavelmente não iria ao debate naquele momento. Imagina a minha tensão. Já houve um debate em que um candidato, uma candidata, na véspera do debate anunciou que ia para a Globo. A Globo resolveu anunciar um debate lá no mesmo horário do meu e foi para lá. E o outro candidato quase que ia também. Eu tive que segurar, dar um jeito. Você imagina a noite que eu passei. Entendeu? E aí, em vez do debate, teve uma entrevista na Band e uma entrevista na Globo. Entendeu? Foi uma surpresa de última hora. Muitas vezes eu começo a organizar um debate e sempre, eu estou falando mas é equipe, trabalho de equipe. Muita gente trabalhou nesses debates todos. Mas nós começamos a preparar os debates e começa a tensão. Aquele candidato que está liderando pesquisa geralmente não gosta muito da ideia, mas aí ele tem medo da cadeira vazia. Então, eu começo a trabalhar isso e tal. E aí as tensões continuam, as articulações também, e o debate geralmente acontece. Até hoje aconteceu. Mitri, ótimo, serão muitas histórias, né, que a gente teria para conversar, mas eu quero te agradecer, parabéns aí pelo livro, né, que seja sucesso, obrigada, parabéns por essa história aí, né, tão importante, que envolve aí a democracia, o debate, a política, e convidar quem está nos assistindo, que vai ser a quinta-feira, às 19h30, na Academia Mineira de Letras, aqui em Belo Horizonte, se chegar um pouquinho antes, né, olha lá, o livro Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço a você, Cíntia, a você, Marina. Foi um prazer falar com vocês.